Olá, olá, e como é que vocês estão? Beleza? Tá estando aí, Michele? Tranquilo? Tranquilo, tá ótimo. Pô, muita gratidão por estar aqui nessa tarde conosco. Deslumbre-se com a Michele, que vai ser realmente uma explanação acerca do que nós temos de melhor no Sistema Único de Saúde hoje, que são as PICs, que ela estava alavancando aqui na região norte, né? E, inclusive, com um grande estreitamento a nível nacional, para que se expanda realmente esse nível energético das PICs, que tenha o ser humano como um todo, né? O holos, o holístico. Então, ela vai falar com muita propriedade sobre isso, porque ela vive isso no cotidiano aqui na Secretaria Estadual de Saúde do Pará, não é isso? Então, Michele, se apresente para a gente, né? Dê boas-vindas para a galera aí e que façamos uma tarde aqui de muito conhecimento e conteúdo para as pessoas, ok? Ok. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com todos? Né? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre as PICs, né, eu vou misturar um pouco da minha história com as práticas integrativas, né, e complementares em saúde. Né? Então, assim, hoje é dia 5, né, de junho, é o Dia Mundial, né, de Ecologia e Meio Ambiente. É um dia fantástico para a gente fazer uma reflexão dessa conexão e, às vezes, da desconexão que nós temos com o ambiente que nos rodeia, com as pessoas, né, com um todo. E eu vou começar com uma frase que eu acho muito interessante, que é uma frase de Albert Einstein, que ele diz assim, né, que para a humanidade sobreviver, né, vai precisar de um modo muito novo de pensar. E isso cai como uma luva para o momento que a gente está passando, seja para falar das práticas integrativas e complementares em saúde, seja para a questão da pandemia, em que estamos convivendo, né, vivenciando. E nessa jornada, né, de viver, de olhar um ambiente diferenciado da questão das PICs, eu trago a minha formação, né? A minha formação, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Estadual do Pará, e desde a formação a gente veio focando, a enfermagem em si, ela traz essa vantagem para a gente como profissional de saúde, de olhar o ser humano de uma forma holística. Várias teorias de enfermagem trazem esse contexto para a gente, então isso já é um ponto muito interessante. Sendo que, logo depois da graduação, a gente veio para a questão da especialização em obstetrícia. E foi justamente no ano de 2006, na formação, no trabalho de conclusão de curso, que a gente fez um resgate, né, da política nacional de humanização do parto e nascimento. E na mesma época eu estava grávida, né, em 2006, e em 2006, em conjunto, vê que 2006 é um fator bem interessante aí, também foi o nascimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O que me fez buscar, né, esse posto? Além da minha gestação, que foi uma gestação gemelar, né, que infelizmente foi a óbito fetal intrauterino, eram gêmeas. Hoje, uma delas vai fazer 15 anos, né, daqui a pouquinho, né, agora dia 9 de junho, faz justamente os 15 anos das práticas integrativas e complementares em saúde no Brasil. Né? Então, nesse processo como um todo, a gente viu a necessidade desse resgate. Particularmente, eu passei por uma experiência ainda na gestação, apesar daquele sofrimento de saber que você tinha uma filha gêmeos, mas infelizmente uma foi a óbito, e nesse contexto a gente não tive aquela gregária, aquele tratamento singular que a gente precisa, independente da situação, né? Somos únicos, né? Como nós sabemos. E isso tudo falou, não, gente, a gente precisa fazer um olhar diferenciado, um transver, para se ter uma situação que realmente a gente consiga trazer para um momento tão importante da vida, que é o parto, né, com um olhar muito mais agregador, com mais harmonia, com mais sutileza, que vai desde um ambiente físico, com uma luz mais tranquila, não precisa aquele ar-condicionado para o bebê nascer, todas aquelas situações já trabalha a questão da humanização. E nesse contexto, também eu fui fazer uma residência em oncologia, que a oncologia a gente, por vezes, acaba trabalhando bastante a questão da morte, né? E teve uma disciplina chamada tanatologia, que é o estudo, né, sobre a morte e o morrer. Naquela época, 2008, que já era a questão da residência em oncologia, a gente vê que a morte, para a maioria das pessoas, inclusive para alguns profissionais, né, era uma coisa muito distante, diferente do que a gente vivencia hoje aqui, na questão da Covid, né, que a morte é uma coisa que está tão próxima de todos nós, né, à esquina. E a gente viu como isso teve uma mudança, um patamar muito diferenciado. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando na gestão aqui do estado do Pará, em várias áreas, a mulher, né, na questão
da humanização do parto, na questão principalmente do câncer relacionado ao colo de útero e mama. E a gente viu assim, gente, por que tratar só sinais e sintomas? Por que aquela coisa tão técnica, mas sim a causa da causa? Um dos pontos foi alguns trabalhos sobre linguagem do corpo, né, que a gente viu quantas mulheres que apresentam câncer de colo do útero, elas têm como característica aquelas pessoas que desistiram de si mesmas, né, que estavam tão desistentes de si que nem procuram mais fazer o exame. Outras mulheres com câncer de mama, que por vários estudos, né, bases evidências científicas, mostram que são mulheres que tiveram algum abalo emocional, ou pelo menos nos últimos 2, 3 anos, ou mágoas, né? Então, assim, é um ponto da gente ver a causa da causa, porque senão não adianta, você vai fazer sempre mais do mesmo, né? E, como diz Einstein novamente, você querer resultados diferentes fazendo mais do mesmo, né, é ilógico, né? E nessa história, né, teve um estudo, né, principalmente assim, um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, que ele mostrou que a base das doenças humanas são em cerca de mais ou menos 1.500 doenças, né, catalogadas, sendo que 500 delas são exclusivamente o quê? Humanas. E nessa exclusividade, Leandro, né, todos que estão, né, ouvindo, 500 dessas doenças que são exclusivamente humanas, elas estão relacionadas com o nosso estilo de vida, que é aquilo que a gente está tão famosinho agora, que é a epigenética, né? E quando a gente vem epi, né, do grego, vem assim de sobre, no sentido de estar acima, né, acima da genética. Aí teve um outro estudo que foi fantástico, que foi justamente com netos de holandeses que passaram pela situação da Segunda Guerra Mundial e passaram por situações drásticas de fome. E esses netos, eles já nasceram com uma predisposição à obesidade, né, justamente pela história de vida dos seus antepassados. Então, quanto aquilo que a gente vivencia na nossa vida aqui no dia a dia, né, ela influencia no nosso DNA também. Daí o cuidado, né, por isso que a gente, além de falar das práticas integrativas daqui a pouquinho, né, a questão do Covid, mas a gente está passando por uma situação única que está trazendo trauma a muitas pessoas, que é a questão da Covid. E nesse processo, a gente se preocupa principalmente também com a pandemia para futuras gerações, para crianças que ainda nem nasceram, né, nessa situação. Então, acaba mudando o processo energético, né, como um todo. E nos últimos mais ou menos 500 anos, né, que a gente vem trazendo uma ciência muito material, né, uma ciência muito mecânica, com os ensinamentos do Charles Darwin, né? Então, ele é um cientista fantástico que trouxe muito para a gente a questão da seleção natural, né? Nessa questão da seleção natural, mas traz também, junto com isso, uma sensação que a gente está muito escasso, né? Com uma escassez, com uma concorrência uns com os outros muito grande, não só entre os animais, mas entre os seres humanos também. E isso acabou mudando o nosso mundo, tanto que as cidades, principalmente algumas cidades de grandes metrópoles, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Com a questão da Covid, distanciamento social, mais ainda, né? Então, é como se fôssemos, tem uma série chamada, Leandro, que é I Am, na Netflix, né? Que é fantástico essa série, né? Na verdade, um documentário, que ele traz justamente que parece que nós somos canibais uns dos outros, pela essa concorrência desmedida que a gente vem há anos entre os seres humanos. Por isso, né, voltando para a questão das PICs, que é tão difícil a gente implantar uma política ou implementá-la com uma visão ainda muito mecânica, com muita concorrência, né? É uma coisa que a gente acabou excluindo algumas outras sabedorias. Tem uma frase de Darwin que eu achei bem interessante também para compartilhar com todos, que ele diz assim: o ser humano, ele não é o mais rápido, ele não é o mais forte, não é aquele que tem maior massa muscular, né, comparado com outros animais. Mas, sem dúvida, a maior força do ser humano é a cooperação e a empatia, principalmente a empatia, né, que é o instinto mais forte da natureza humana. E às vezes a gente vem perdendo, né, enfraquecendo essa questão da empatia do ser humano uns com os outros. A empatia, ela está muito relacionada com aquilo que a gente trabalha na física quântica também, né, na visão holística como um todo, com o neurônio espelho. O que esse neurônio espelho fala? A gente sempre pensa assim, quando a gente vê cenas de desastres, né, grandes terremotos, maremotos, enchentes, enquanto a gente vê um ser humano
né, fazendo de tudo para ajudar o outro, aquilo nos causa uma chuva de emoções, né? Ou quando, por exemplo, um pai, né, que viajou por muito tempo, seja para viagem de guerra, passou 12 meses, um ano fora, e nesse dia ele resolve buscar o filho, né, na escola, e o filho não vê ele há um ano. Você imagina, a gente sente, parece que a gente sente junto com eles, né, a emoção daquela situação, daquele momento. E isso provoca na gente uma certa euforia, né? Uma questão de os olhos enchem d'água, o coração parece que vibra, né? Uma celeridade maior. E isso justamente leva a uma liberação de endorfinas, né? Causando um profundo êxtase e contentamento. Essa é a grande arma do ser humano. É isso também que as práticas integrativas e complementares buscam reavivar, né? O que está dentro do nosso DNA, que cabe a gente, mas que a gente foi, infelizmente, por vários motivos, enfraquecendo. E a Covid, né, ela traz, nesse contexto como um todo, um choque, né, que vem abalando a espécie humana, né, nos últimos 2, 3 anos aí, e nos faz lembrar, né, a Covid acaba nos fazendo lembrar que estamos todos conectados, né, que somos todos inseparáveis, seja um vírus que aconteceu na China, que rapidamente já estava no mundo todo. Então, isso mostra como nós somos um ser completo, um ser único, ligados com os outros, né? E, assim, nos últimos 500 anos, a gente focou muito na área científica, principalmente na questão do método científico. Não que ele não seja importante, o método científico ele é importantíssimo para fazer segurança, para fazer reprodução de dados, mas, principalmente a partir da década de 50, agora do século 20, né, a gente focou na exclusão, né, de muitos conhecimentos e sabedorias populares, né? E nesse processo de uma ruptura epistemológica como um todo, a gente perdeu muito conhecimento, né? Então, perdeu-se muito pela questão de excluir, focar apenas no método científico, e aquilo que a gente não conseguisse comprovar era excluído. E aí vem a questão das PICs novamente, da gente trazer a importância de fortalecê-las, juntar ciência, né, juntar arte e cultura, que esse é o foco também de trabalhar as práticas integrativas e complementares, fortalecer de uma forma mais singular esse processo de saúde, né, como um todo. E nesse contexto, principalmente na época de mais ou menos de 1500, a gente via uma questão muito da dualidade do corpo e da mente. Então, a gente estudava o corpo separado da mente, e parece que só tinha a mente do pescoço para cima. Mas a gente tem a mente em todo o organismo, né, no corpo como um todo. Né? Então, vários trabalhos hoje, inclusive de física, também física quântica, mostra, né, que uma célula, ela, né, da região dos pés, ela tem informação, né, energética e física do corpo como um todo. Então, isso é importante da gente saber, né, desse processo também. E voltando às racionalidades médicas, onde as práticas integrativas estão, a gente não tem como citar a professora Amadeu Luiz, que ela é uma referência nacional em racionalidades médicas. E nesse constante, ela fala assim, nunca antes, né, na história mesmo da medicina, a gente chegou a um processo que a gente constante, que é o uso constante de recursos, fármacos, exames, os nossos recursos humanos, eles chegaram a uma situação crítica, né? Então, vários locais do Brasil como um todo, né? Respiradores, profissionais cansados, profissionais que grande parte também foi adoecido, todo mundo adoeceu juntos, teve que contratar pessoas rapidamente para dar conta, né, do processo. Então, assim, o processo da pandemia, ele nos fez a sair da zona de conforto consideravelmente, e nos fez voltar a pensar e repensar de que forma a gente pode estar trabalhando saúde de uma forma muito mais integral, que a gente trabalha promoção, prevenção, corpo, mente, né, e alma, né, como um todo. Vários estudos indicam também que faz parte, inclusive de Darwin, ainda lembrando um pouquinho, ele fala várias vezes no tratado dele, que ele coloca assim, de que forma, a gente falou 2 vezes no tratado dele, de seleção natural, né, de escassez, de concorrência, mas ele falou no mesmo tratado de Darwin, que a gente só ficou focado nas escolas de seleção natural, de exclusão, né, só os mais fortes sobrevivem, mas ele falou 95 vezes da importância do amor, da empatia e da cooperação entre seres humanos. E talvez a gente para pensar, por que a gente focou, né, nos últimos anos, tanto só nessa questão dessa seleção natural de uma forma mais escassa? Por que a gente não focou nas 95 vezes a mais que Darwin colocou dessa questão da empatia, do amor e da cooperação? Que o que as práticas integrativas também vêm buscando resgatar, né?
Tem uma coisa que a gente sempre coloca também, né, que como a gente consegue, será que a nossa natureza humana, ela é uma natureza que ela vem buscar mais a questão do dominar ou do cooperar? Né? Então, assim, às vezes sempre fica pensando, o que a gente vem aprendendo na nossa infância? Né? Então, preciso passar no vestibular, tem que ser melhor, porque são em poucas vagas e das poucas só os melhores conseguirão, né? A questão da dominação, às vezes, de uma etnia, de uma cultura sobre a outra. Né? Então, quanto isso é uma forma muito deletéria para a gente, né? Em vários sentidos. Os aborígenes, os indígenas, né, lembrando agora de uma situação aqui, os aborígenes indígenas, eles trazem que o maior valor para eles lá é a cooperação. Quanto mais cooperativa é aquela pessoa, mais ele tem valor frente àquela unidade de pessoas, àquela comunidade, né? E em 2006, né, trazendo a questão dessas racionalidades, que a gente chama de racionalidade vitalista, né, das práticas integrativas, a gente traz principalmente que como há diferentes formas de cuidar. O ser humano, desde o seu início, ele tem diferentes formas de cuidar, a gente não tem um cuidado único. Né? Então, é essa diversidade de cuidados que a gente precisa retomar para trazer realmente uma qualidade, uma força nesse processo. E as PICs, né, elas trazem que o ser humano ele é composto não só do aspecto físico, mas o físico, o energético, o mental e o espiritual. Então, a gente sempre precisa olhar um homem, né, um ser humano, nesses 4 corpos. Então, a nossa corporeidade não é apenas de um corpo físico, mas o corpo energético, mas o corpo mental e o corpo espiritual, né, como um todo. Pensando um pouquinho Pensando um pouquinho ainda nas PICs, né, aqui a gente traz que o grande objetivo dela é resgatar aquele processo acolhedor, né, que a gente precisa. Quando você vai num posto de saúde, quando você vai numa unidade de saúde, seja particular, né, então, assim, o primeiro foco é você criar um link com quem está atendendo você. Né? Então, tem alguns tratados mesmo que falam assim, de repente, aquele profissional médico ele é excelente, mas eu não consegui o link com ele. Né? Então, vou em outro, que aquele eu vou me sentir, né, mais singular, né, uma energia que a gente teve, uma ação, né, de integração, então vou conseguir dar um andamento no meu tratamento, na minha prevenção, com maior qualidade, né? Então isso é importante também da gente pensar e rever. Assim, a gente teve, as PICs nasceram em 2006, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas 2017, 2018, ela teve um grande boom, que ela saiu de 19 práticas para 29 práticas integrativas e complementares. Alguns estudos, Leandro, catalogados, né, mostraram que existem mais de 80 práticas, né, assim, que a gente poderia estar, né, agregando dentro das práticas integrativas. Mas o grande priori agora é essas que já estão, as 29, e a gente justamente fortalecer, né, trazer como força nesse processo como um todo. Que você está falando, né, uma coisa que a gente sente às vezes, vai no consultório, o médico nem olha para a tua cara e bota uma receita para você, né? Toma esse remédio aqui que vai se safar. E aí, ou seja, remédio, justamente que a palavra fala, remediar. Você está focando em uma parte só do seu corpo, físico, que seja, mas cadê o mental? Cadê a causa? Cadê aquela questão por trás que gerou esse processo, né? Como você falou, o câncer de útero é determinado por um sistema, ou de mama de outro. Ou seja, a gente estuda hoje, né, o fígado, o problema do fígado é uma raiva exacerbada, uma tristeza profunda afeta o pulmão. Ou seja, está toda essa conexão emocional, né, como um sistema holístico atrelado à doença, né, física, efetivamente. Então, sempre o sistema vai de fora para dentro. Quando chega no físico, está manifestado uma coisa que está perdurando por anos e anos. Então, é muito interessante isso, né? E eu ia fazer essa pergunta, o que é práticas integrativas complementares, você já está na vertente de responder isso. Sim. Mas, assim, como é que você, dentro da secretaria, sente como os médicos absorvem essa ideia de colocar alguma coisa diferente, né, que seja energética, emocional, o ser humano como um todo, como alma, como espírito, dentro desse processo? Eles estão absorvendo isso? Tem uma resistência? O que você acha dentro desse meandro, dentro dessa situação de você trabalhando nesse sistema? Então, assim, como são 29 práticas, Leandro, uma coisa que a gente viu a nível nacional, né, e a mesmo aqui no estado do Pará, são práticas, apesar de ter 15 anos a política nacional, né, de práticas integrativas e complementares, que antigamente a gente usava o termo muito alternativo. Só que o alternativo não é legal, porque o alternativo você está excluindo um em detrimento do outro.
E aqui o objetivo dessas 29 práticas, como meditação, como yoga, como medicina tradicional chinesa, antroposófica, fitoterapia, né, a osteopatia, quiropraxia, é você justamente agregar com aquilo a medicina convencional. E, por vezes, ainda a gente ainda tem profissionais, Leandro, que ainda tem uma visão muito convencional que exclui a complementar. Mas também a gente está no caminhar que a gente consegue ver profissionais, enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Tem algumas áreas que já conseguem agregar isso desde o início, né? Como eu falei, da enfermagem. É próprio da enfermagem trabalhar essa questão mais holística, é próprio da enfermagem justamente de ver essa corporeidade, as necessidades humanas básicas, que não são só as físicas, né? Em várias teorias dela. Então, para a enfermagem, é uma das áreas que mais produzem conhecimento, né? Trabalhos científicos nessa área. Então, a gente tem uma vertente muito positiva dentro da área da enfermagem. Assim como a questão hoje também muito dos terapeutas ocupacionais, nutricionistas, né? A classe médica, a gente vê que elas vêm ganhando aos poucos. Aqui no estado do Pará mesmo, a gente tem algumas regiões que eu achei interessante, que tem médicos que trabalham na área da psiquiatria e que eles já vêm usando a questão da aromoterapia nos seus ambientes de trabalho, que já vêm indicando muito a questão também da yoga, da meditação. Então, vendo que isso tem um fator positivo. Eu sei que a gente teve outras lives de cada uma dessas práticas, né, que falaram com mais propriedade, com mais profundidade de uma delas, mas sem dúvida, a gente vem num caminhar, numa crescente, e a Covid, nesse quesito, ela facilitou bastante esse ponto, porque as pessoas buscaram cada vez mais. A gente tem 2 pesquisas muito grandes, né, que traz essa questão para a gente. As PICs, apesar de elas estarem, né, nascerem em 2006, a gente está no caminhar ainda em alguns estados, e no nosso também, de um diagnóstico situacional. A gente está buscando pessoas que já fazem isso na prática e grande parte delas fizeram cursos espontaneamente. Você mesmo, como profissional médico, enfermeiro, buscou cursos e está usando no seu ambiente, no seu dia a dia, né? Só que a gente já tem também, dentro do Sistema Único do SUS, a AvaSUS, né? Essa AvaSUS, ela tem cursos gratuitos, né? Que o profissional médico, enfermeiro, de qualquer área, ele consegue para saber o que são as PICs, a gestão nas PICs, né? Temos até de auriculoterapia, já teve bem presente, e o Ministério da Saúde vai lançar novos cursos, né? Que são online, que você vai conseguindo agregar. Então, isso facilitou bastante, né? Então, acho que isso é uma crescente, né? Não é onde gostaríamos de estar, né? Sabemos que temos muito a avançar. Um dos pontos dessa atual gestão aqui do Estado é justamente a gente está fazendo já esse diagnóstico situacional para que a gente dê cursos voltados não só para atenção primária, mas na média e na alta complexidade também. Né? Principalmente, assim, tem alguns estudos que colocaram a questão, por exemplo, do óleo essencial de lavanda, que é conhecido de muitos, né? Dentro dos ambientes de UTI. Então, a gente viu para tantos profissionais, por exemplo, que vão realizar a intubação, quanto aqueles pacientes que vão, né, sofrer o procedimento, aquilo traz, né, principalmente mais calma, mais tranquilidade para aquele momento, que não é muito fácil. Então, assim, foram estudos de comparação mesmo, de corte, né? Então, assim, foi bem interessante, observacional, que a gente viu que melhorou a critério tanto para o paciente quanto para os profissionais. A gente usa muito a questão também, me adiantando um pouquinho, mas da aromoterapia. Teve uma situação, né, voltando já para a questão da Covid, né, que a perda de olfato, por exemplo. Então, a gente usa muito em alguns profissionais, né, a questão de alguns óleos essenciais específicos que vão ajudando nesse despertar, né, que a Covid acabou, às vezes, por nos trazer, né. E como a gente tinha conversado, né, Leandro, anteriormente, o coronavírus, né, ele é um acontecimento que ele é histórico, né, e ele é um acontecimento sanitário, de aprendizado sanitário, né, para a gente que trabalha, às vezes, na vigilância sanitária como um todo, é um evento sociológico, é um evento psicológico, cultural, né, com consequências que a gente ainda está agora, mas que terão ainda por um longo caminho aí na frente, né. E nisso, particularmente, a gente vem trazendo alguns pontos, né, principalmente das instituições para pessoas, na questão das questões psicológicas. E foi bem interessante, trazendo essa questão que a gente falou, que infelizmente, às vezes, perdeu algumas sabedorias que foram excluídas pelo método científico, mas que agora, através de algum consórcio acadêmico, né, brasileiro de saúde integrativa, a CABSIM,
fantástico. Quem é profissional de saúde, né, que se interessa pela questão das práticas integrativas, né, relacionadas aí à COVID, eles fizeram cerca de 6, 7 materiais relacionados exclusivamente para a COVID. Né? Uma delas foi uma ficha, né, de plantas medicinais e plantas fitoterápicas específicas para a questão da COVID. Lá você tem um quadro que vão dizer quais são as plantas, né, que são específicas para a saúde mental, que são específicas para a saúde respiratória e para o sistema imunológico. Lá a gente vai identificar as plantas, vai ver qual enquadramento que a gente está precisando para aquele momento, e você vai ter lá a posologia, as contraindicações. É claro, né, que a gente precisa, sempre interessante, você estar nesse processo de acompanhamento com um profissional de saúde. Mas dentro deles eu achei bastante interessante um que é tão comum nosso, que é a camomila, né? Tão comum, fala assim, tá preocupado, tá ansioso, né? Toma um chazinho de camomila. Ele tem a camomila, realmente, para você visualizar nesse conteúdo que está aí no site, disponível para qualquer pessoa, é só jogar lá, fitoterápico, Cabsin, né? CABSIN, que é um consórcio brasileiro, né, de saúde integrativa. Lá ele vai ter um compêndio dessas informações que a gente pode estar tomando aí para avaliar, fazer uso em casa mesmo, conosco, nossos familiares. Aí a camomila está lá, né, dentro desse contexto, trazendo que ele tem essa ação, né, ansiolítica, ele é um sedativo leve, que a gente tem essa contraindicação aqui para gestantes, para pacientes que têm hipersensibilidade, né, a família da Asteraceae, que é da camomila, né. Mas é interessante que ele coloca assim a quantidade, por exemplo, se a pessoa tiver acima de 12 anos, né, ele coloca lá que você pode tomar 150 ml e esperar depois de 5, 10 minutinhos que ele foi preparado, cerca de 3 a 4 vezes ao dia, se você está num quadro de ansiedade muito grande. Então, isso ajuda bastante, né, uma coisa comum, natural, né, que você consegue de fácil acesso, né, em vez de entrar diretamente na medicação, no ansiolítico aí, né. Temos algumas plantas também que eles trouxeram, que eu vou ter como exemplo para vocês, a questão do expectorante para gripe, né, para resfriado, que é o famoso alho, né? Então fala assim, nossa, o alho, né? A gente sabe popularmente, principalmente no Pará, como a fitoterapia, né, comum, que às vezes a gente não tem lá no nosso site do Ministério, né, no ESUS, que está registrado, que a população usa, que o profissional às vezes até passa em chás, mas a gente precisa registrar para saber que a gente está usando a fitoterapia aqui no estado do Pará. Né? Eu sempre digo aqui, o nosso vizinho, aqui do lado, né, no Amapá, ele já tem um centro de referência, né, específico das práticas integrativas e complementares, e que não parou, né, que vem assim se organizando aí mesmo na questão da pandemia. O alho, ele é fantástico também, ele tem aqui uma prerrogativa dentro da fitoterapia, né, para usar acima de 12 anos de idade. E ele sempre coloca também que ele pode ser utilizado, né, pode ser usado em cápsulas, que você vê agora farmácias naturais, e essas cápsulas você vai tomar uma cápsula por dia, né, em torno de 2 a 5 miligramas, né, então, assim, claro, que sempre devidamente acompanhado, né, pelo teu profissional médico. E ele pode ser tomado em chá também, tomar de 1 a 2 ml, né, diluídos em 75 ml de água. Então, fantástico, então ajuda bastante aí também, né? Ele é ótimo expectorante, né? Expectorante para tudo de bom, né? O negócio é depois, né? O bafo de ar. Dá um jeito, querido. Depois a gente dá Dá um um jeito de jeito tirar esse ar. que o bicho pega. E Eu, sabe o por que é mim, eu comeria alho engraçado? assim ó, na boca. O negócio é que ninguém aguenta depois. É verdade. Olha, o Não, meu mas pai, ele ele é é tão acostumado. poderoso, que ele sai, né? Pela pele, que uma vez já Exato. comi mesmo, né? É Ele verdade. Se você exala esfregar, tudo. se você esfregar na sola dos pés, em alguns minutos você vai estar sentindo o gosto dele na sua boca. Gosto Para na você boca, ver vai como na é. corrente sanguínea direto. Vê o poderoso que Rapidamente. é. E tem muita gente aqui Justamente. que não é do Pará, que não conhece, tipo, andiroba. Não sei se espalhou pelo mundo, né? Mas, assim, Uhum. começou há pouco tempo. Andiroba, copaíba, que são coisas aqui da região amazônica que são impressionantes, Exato. Michele. Pô, andiroba, você passa, porque É. negócio cura, assim, cura. É É impressionante. impressionante a ação anti-inflamatória, né? A dele. É Anti-inflamatória. fantástico. Eu quase Exato. quebrei Mas meu pé, passei na entorse e foi assim rápido que o negócio curou. E parecia que tinha quebrado meu pé e depois estava bom. É é impressionante como é que impressionante. os negócios são bons. É. Então, E eu, como é que a prática integrativa complementar ela pode ser boa na prevenção e também depois da pandemia, né? Você está falando algumas sim, coisinhas que são dicas interessantes
Inclusive, tem muita gente que está querendo saber, por onde eu consigo isso, rapaz? É isso que eu quero saber também, e eu quero saber também para poder conseguir essa fonte aí, né? Pois é. Então, assim, tem um documento também, né, bem interessante, que é da Sociedade Brasileira de Naturologia. E ele traz, né, algumas intervenções para a questão da pandemia do Covid. Entre elas, por exemplo, as intervenções que são para todos os momentos. Para quem não pegou Covid, graças a Deus não peguei, não quero pegar, não pegarei. Não pegaremos, não Não pegaremos. pegaremos, né? Mas, assim, que ele traz um dos pontos importantíssimos, inclusive vários trabalhos científicos, é a questão do sono, né? Então, a gente sabe que promover o sono, ele é reparador, né? Então, a baixa qualidade do sono, ele traz para a gente estar muito ligado a diversos fatores inflamatórios. Então, se você não dorme bem, provavelmente você tem um alto grau de inflamação no teu corpo. Então, óleos essenciais, como, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele é fantástico, né? Então, algumas gotinhas no difusor, né? Então, assim, a gente recomenda de 8, 10 gotinhas no difusor, né? Então, você vai ficar ali cerca de 60 minutos, é fantástico para Para você utilizar relaxar, também. né? Inclusive, para É, fazer uma meditação, olha só, o relaxamento com lavanda, a meditação, é. você dorme que é E uma o beleza depois. É verdade. E o que é legal da lavanda, por exemplo, Leandro, que ele tem essa ação sedativa, ele tem ação imunoestimulante, né, estimula o sistema imunológico, e ele tem ação também expectorante, né? Então, assim, ele é uma tríade, ele é um coringazinho para você utilizar, né? Então, assim, e é um dos óleos essenciais mais interessante para a gente ter justamente nesse processo de pandemia, né? Tanto para o teu sistema imunológico quanto para o pós, né? Para você dormir melhor. Porque tem algumas pessoas que ficaram com algumas consequências após o Covid, né? E uma delas é o sono, né? O cansaço, né? Então, assim, a aromaterapia eu sou suspeita porque eu sou aromaterapeuta e eu, assim, claro, que a gente, como aromaterapia, você tem que fazer uma avaliação, uma consulta singular para você avaliar, né? Quais são os óleos essenciais mais adequados, a quantidade. Você faz óleos que são com cremes, né, com base neutra, que você coloca algumas gotinhas para aquela pessoa, que ela vai usar por alguns dias à noite na sola dos pés, e isso faz uma diferença fantástica, né, Leandro? Então, assim, Isso. é muito legal também. Então, a gente falou o sono, né? Então, seja antes, seja durante, seja após Covid, né, como ação justamente para ajudar a desinflamar o teu organismo. A outra atividade física, né, a atividade física moderada, ela pode auxiliar na tua imunidade. Então, como uma forma de promoção mesmo e prevenção. Quem pratica atividade física, a gente sabe que o sistema imunológico, ele fica mais resistente. Mas o sistema imunológico, ele é interessante também para prevenção e fase de recuperação do teu organismo. Claro, após a avaliação do teu médico, tem que ser um grau de atividade mais lento, mais devagar, mas que ele ajuda muito, principalmente após os 30, 40 dias após o contato, né, com o Covid. É bom você ir retomando uma atividade física suave, como a yoga também, não é isso, Leandro? Você quer trabalhei com yoga, Sim. sabe a importância dele, Aliás, a né? gente se conheceu no yoga, né? Você querendo fazer aula de yoga. Exatamente, né? Então, Lá no assim, uma Astral coisa, Studio, quando eu tinha um Astral Studio. as tradições, quem sabe rememorando, né? Aí, falando justamente dessas terapias, né, de mente e corpo, como a meditação, a gente sabe que o Tai Chi Chuan, a yoga, a meditação, ele tem uns efeitos muito, muito significativos nos marcadores inflamatórios do corpo e no manejo do estresse, né? Então, tem vários trabalhos, eles são importantes, né? Tai Chi Chuan, meditação e yoga é importante antes, durante e após a questão, né, da Covid, que eles ajudam consideravelmente aí nessa redução inflamatória do organismo, tá? A alimentação, né, não vou me atrever a falar tanto, mas a gente sabe da importância da questão da alimentação balanceada, da gente ter 5, 7 porções de frutas, né, na nossa alimentação, frutas, verduras, legumes, né, então, principalmente procurar alimentos que são mais anti-inflamatórios, né, os alimentos mais básicos que ajudam aí bastante no processo. A gente fala também, dentro da questão da COVID, né, e prática integrativa, da questão dos suplementos. Tem trabalhos, né, fantásticos mostrando principalmente a questão dos probióticos, né, como uma ajuda, como se ele ajudasse a questão da vacina. Para quem já se vacinou, né, os probióticos, né, eles levam ao aumento da imunidade, né, específica da influenza, da vacina contra a influenza e da Covid também. Então, são estudos que foram feitos, já estão na base nacional, Ministério da Saúde, OPAS, né, OMS.
trazendo como é interessante a gente estar aí procurando o teu profissional médico, pedindo aí, né, a avaliação da importância da gente ter o probiótico aí no teu organismo. Vitamina C, né, também mais do que comprovado em vários trabalhos científicos também, a importância de pelo menos 500 miligramas, né, de 500 miligramas a 2 gramas dia de vitamina C, né, principalmente na prevenção e na fase de recuperação da COVID. Para quem passou pela questão da COVID com dificuldade de insônia, procurar, né, com o teu profissional médico também, a questão da melatonina, né, que ele tem demonstrado um efeito anti-inflamatório fantástico, né, nessa questão da COVID aí, tá? Melatonina é um neurotransmissor, né? Exato. Um hormônio, né? É um hormônio, mas que do você sono. também... Exatamente. Perfeito, Leandro. É isso aí. E, assim, a questão um pouquinho, vou falar um pouquinho lembrei aqui da questão dos óleos essenciais, né, é que eles têm componentes químicos fortes. O óleo essencial, ele é como se fosse uma defesa da planta, né, então, assim, quando vem algum animal, ou ele é atacado, aquilo ali, ele traz um componente, assim, fantástico de defesa, é como se fosse o sistema imunológico da planta. É por isso que ele tem uma ação tão interessante a gente como seres humanos, ok? Um dos óleos essenciais que são ricos em fenóis, né, que ajudam nesse sistema imunológico, a gente traz aí o manjericão, o óleo de canela, o óleo de cravo, orégano, tomilho, melaleuca, né, o melaleuca virou uma febre aí também entre as pessoas, né, muita gente está usando uma gotinha na máscara, né, então, assim, é sempre importante, mas sempre, se possível, acompanhar com aromaterapeuta, né? Para você não usar de uma forma 20 dias, assim, interessante, uma gotinha por dia, mas precisa de um tempo de descanso do teu organismo, né? Também, tá? A gente tem aqui também, eu lembrei também de uma questão aqui das plantas, né? Alguém falou, acho que de própolis aí, né? Acho que alguém escreveu alguma coisinha dos própolis. Exatamente. A Sociedade Brasileira, né, de Naturologia, eles super indicaram própolis, né, principalmente como prevenção durante e após o uso da questão da COVID, né? Então, isso é uma das práticas que a gente chama de apiterapia, que é o trabalho com mel, com extrato do mel. Então, assim, é bem interessante. Eles sempre indicam o aquoso, né, e assim, em cerca de 2 ml dia. Então, ok? A vitamina D também, né? Eu acho que é interessante tomar, porque a Sim, gente deveria tomar sol para caramba. Na verdade, o pessoal faz essa questão da cultura de passar óleo para você, protetor solar em todo o corpo, caramba, tu fica sem pegar sol, né? Mas a vitamina D é essencial. exatamente, né? Então, assim, gente, dentro desse processo, né, o que a gente acaba colocando, tem esses trabalhos que estão de livre acesso dentro do site, né, como eu falei para vocês. Se vocês jogarem lá, cabe sim, dentro do Google, né, vocês vão ver a quantidade de informações que a gente tem de fitoterápicos, de aromaterapia, como utilizar, quais os mais apropriados, mas sempre, gente, lembrando que é importante vocês terem um acompanhamento, tá? Um acompanhamento, principalmente, tipo assim, o aromaterapeuta, ele tá aí para ajudar vocês nesse processo mesmo. O que é legal, Leandro, né? Tem muitos pediatras, muitos psiquiatras, pneumologistas que já estão indicando, né, aromaterapia. Eu faço parceria com alguns médicos que acabam me indicando, né, para esse processo e é muito legal. A gente só vê, assim, a importância, né, dele. Né? Então, Perfeito. assim, bem, bem bacana mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas, assim, a nível nacional, o que temos das PICs? Você que já tem um intercâmbio muito bom com as pessoas desse nível nacional, e o que tem de novidade? O que as pessoas estão buscando aí a nível nacional nas PICs? Fantástico, Leandro. A gente já tem, assim, a gente tem mais de 5 mil municípios, né, a nível de Brasil. Desses 5 mil municípios, mais de 3 mil já estão utilizando alguma prática integrativa e complementar, né, no seu dia a dia, no Sistema Único de Saúde, né? A distribuição de PICs, eles dá por nível de complexidade. Grande parte delas, elas são dadas dentro da atenção primária, ou atenção básica de saúde, que são postos de saúde, estratégias de saúde da família, né? Então, 78% das PICs estão lá. Mas a gente já tem, né, dados desde 2019, mais de 2 milhões de atendimentos de PICs a nível nacional. A gente tem mais de 1 milhão de atendimentos, né, a nível de Sistema Único de Saúde da medicina tradicional chinesa, incluindo principalmente aí a questão da acupuntura, a questão da auriculoterapia. A gente tem mais de 85 mil atendimentos com fitoterapia, 13 mil atendimentos de homeopatia, né, como um todo. E aqui no Pará, é bem interessante que a gente tem
na área jurídica, né? Tem alguns municípios que a gente estava visualizando em outras lives, que eles estão utilizando, olha só que fantástico, a constelação familiar, né? A gente sabe que a constelação familiar, a gente teve uma live aqui também, né? Falando que ela resolve não só o caso, não é o objetivo de resolver o caso, mas principalmente porque às vezes você resolve o caso, mas não resolve o conflito daquela família. Então, coisa muito interessante também. Então, alguns municípios aqui do estado do Pará já estão utilizando a questão da yoga e da meditação em pessoas privadas de liberdade. E assim, você vê depoimentos de pessoas que falaram, nossa, se eu tivesse conhecido essas práticas antes, talvez eu não tivesse assassinado meu irmão, né? Pessoas que estão buscando, né, uma paz interior e, por tabela, a gente vai fazer uma paz consigo mesmo, a gente consegue uma paz social, né? A gente também tem algumas unidades de alta complexidade em oncologia aqui no estado, que já estão utilizando a musicoterapia, que é fantástico, né? A musicoterapia traz aí para a gente, né, viagens, né, que a gente vai para um momento que é muito importante, foi interessante para a gente, pessoas que fazem uso da quimioterapia, que ficam às vezes horas ali naquele local, com o uso da musicoterapia, eles refletem redução da dor, né? A questão, né, que o tempo passa muito mais rápido, né? Então se sentem menos estressados, menos tristes, então como coisas que são tão, que para o Estado tem uma economia, uma econometria gigante, porque você precisa do profissional. O nosso grande sonho, né, quem sabe aqui no Estado e a nível nacional, é a gente ter realmente concursos, né, dentro da área pública para terapeutas holísticos, terapeutas naturais, né, porque aí assim a gente vai conseguir realmente ter profissionais voltados especificamente para esse cuidado. Né? Então, a atual gestão estadual ela está muito sensível para essa questão das práticas integrativas e complementares, então a gente tem uma esperança, né, e trabalhando também nesse diagnóstico que a gente está levantando, para que a gente realmente consiga, né, fazer uma vivência maior. E um ponto, gente, que eu queria falar, que tem muitas pessoas dentro do SUS, profissionais, que fazem, por exemplo, só aqui em Belém, o Rafael, que é o coordenador das PICs, ele catalogou, se não me engano, mais de 40 pessoas que já fazem uso das PICs em Belém, dentro do Sistema Único de Saúde, né? E a gente precisa fomentar, e ele ainda está fazendo, e assim como ele fez em Belém, nós estamos fazendo aí no nossos 144 municípios aqui do estado, né? Para que a gente consiga verificar aonde já faz, que a gente consiga fomentar, né, essa implementação, e profissionais que estejam com esse link para as práticas integrativas, que a gente consiga fazer cursos voltados para eles também, né, e fortalecer essa rede para que a gente consiga realmente ter um tratamento diferenciado, singular, né, holístico, né, como um todo. Isso é muito interessante, né? E realmente é um divisor de águas, né? Você está há 15 anos, praticamente com uma lei nacional falando sobre vamos implementar isso no SUS. Tem que ser feito isso. E assim, a galera, quando não chama no coração, né? Você pode estar justamente regrado, está lá dentro de uma lei, só que a pessoa não chama no coração, não vai. Mas a pandemia, eu acho que ela está exacerbando muito essa nova visão, né? Olha só uma coisa interessante, o Astral Studio, ele ainda está lá no Google, porque acabei foi em dezembro do ano passado. E Sim. quanto de gente está me ligando, né? Porque mesmo assim, com medo de a pessoa estar no local presente, fazer yoga, né? Mas a pessoa não quer superar esse medo, quer estar lá e realmente verificar uma nova situação de vida. Eu acho que se tivesse assim, todo mundo já pode ir para a rua, poxa, com certeza isso aí vai alavancar muito a questão das coisas presenciais, de terapias, de coisa energética, de coisas que possam trabalhar o mental, o espiritual, o físico, e realmente vai ser um diferencial, né, nessa volta aí para a normalidade. Então, Michele, que bacana você estar aqui com a gente. Eu nem verifiquei aqui as perguntas, eu verifiquei o seguinte, o que a pessoa, uma pergunta que brotou aqui, o que a pessoa pode modificar fazendo essa inserção dos óleos essenciais na vida, né? O que ela pode ganhar, se é tranquilidade, se é um sono melhor. E, assim, fale mais sobre o óleo de lavanda, por exemplo. Esses dois óleos, você falou de dois, né? Lavanda, camomila, aí bota um terceiro óleo para a pessoa ficar zen, ficar focada, ficar com atenção. Porque, tipo assim, a lavanda dá uma grande limpeza, né? Camomila, você fica calmo.
E aí, para a pessoa ter um foco, atenção. Aí você falou de canela, né? Não sei. Dá uma vertente de foco, atenção para a galera. Ai, bacana, Leandro. Então, assim, a aromaterapia tem uma frase bacana na aromaterapia que a gente diz assim, que a aromaterapia tem aromas para todos os problemas, mas nem todos os problemas se resolvem só com aromas, né? Mas é interessante que lá que a gente tem algumas, eu sempre digo que tem que ter uma farmacinha básica. Uma delas é o de lavanda, que a gente falou que ele é o mais indicado ter sempre, que ele serve, se você se queimou, passou lavanda, né, ele vai ajudar na cicatrização. Para as mulheres, né, para colocar 2, 3 gotinhas aí nos olhos, que você está acostumado a utilizar para o rosto. A gente também tem uma questão, principalmente do hortelã-pimenta, né? Ele faz parte dessa farmacinha que é interessante ter, porque ele ajuda no sistema imunológico, ele ajuda se você tem dor de cabeça, você passa aqui algumas gotinhas, sempre com a ajuda de um óleo carreador, como óleo de semente de uva, óleo de girassol, passa aqui na fonte, né? Sempre cuidado com os olhos, porque assim, uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta é como se fossem 200 xícaras de chá, né, de hortelã. Então, você vê a potencialidade que tem uma gotinha só, né? Uma das vias que a gente super indica usar é a sola dos pés, que como a gente deu o exemplo lá do alho, ele absorve rapidamente e chega no sistema circulatório. Lavanda, né, super indico, tem em casa, hortelã-pimenta, bastante ajuda no foco. Alecrim, você falou em foco, atenção, o alecrim também é um dos queridinhos que a gente traz aí, porque o alecrim, ele desperta a gente fazer do limão uma limonada, né? Então, o alecrim, ele faz com que a gente consiga ter foco, determinação, alegria, dar o melhor naquilo que a gente tem de possível, né? E não ficar se preocupando, né? Eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. O alecrim faz você dar o seu melhor com aquilo que você tem. Né? Uma das uns que são bem legais também é o de laranja. Todos os cítricos são legais para dar uma motivação, uma alegria, né? Laranja, limão, que eles trazem essa questão da alegria, da vivência, mas sempre cuidado que os óleos essenciais cítricos, eles, assim como as frutas, se na pele, sobre o sol, ele vai manchar, né? Então, cuidado de passar só depois de passado, é interessante passar em locais que você vai estar coberto, né, do seu corpo, né, entre eles, a gente, às vezes, entre os seios, aqui nas mulheres, né, se você for passar aqui atrás ou no pulso, depois passar protetor, depois de 20 minutinhos, passar o protetor solar, né, ok? Para poder você realmente sair na rua para não ficar manchadinho. Mas é fantástico, dá para você usar 1, 2 gotinhas, né, no travesseiro de lavanda, dá para você usar no difusor, né, o difusor, ele é muito legal, porque você coloca no ambiente e serve para como um todo, né, então é bem, bem bacana mesmo. Então, lavanda, os cítricos para alegrar, o hortelã-pimenta e o alecrim para dar foco, né, então sempre são importantes aí para a gente também. Top. Então, a gente tem várias perguntas aqui, né? Essa aqui é interessante. Quais países são considerados avançados na implementação da PIX no seu sistema único, no seu sistema de saúde pública? Fantástica essa pergunta, Leandro. O Brasil tem vários países, né? Mas assim, o Brasil ele é destaque, ele é referência na política nacional, né, de práticas integrativas e complementares, porque a gente tem essa política e faz uso. E tem muitos países que, apesar de fazerem uso, não tem a política em si e faz de um ambiente muito mais incipiente que o nosso. Apesar da gente sempre ver o Brasil, né, ele uma maneira mais negativa, mas no mundo das práticas integrativas ele é referência, inclusive na questão de produção científica, mas Estados Unidos tem bastante, Canadá tem bastante, China também, né, principalmente por causa da medicina tradicional chinesa, né, a medicina ayurvédica na Índia, então tem vários países que já vêm utilizando, Suécia, Suíça, são muito importantes também nesse processo, né, como um todo. Até o nosso sócio e parceiro Anderson, ele mora em Portugal, e a gente vê que os europeus, eles têm o Brasil como referência, né, principalmente nessas coisas do sutil, né, aqueles tipo não acreditam. Inclusive, a gente até falou, poxa, deixa eu ir para aí fazer um curso de mesa quântica, sei lá. Né? Então, você vai fazer aqui um curso de mesa quântica para brasileiro, porque os portugueses ainda estão engatinhando esse sistema. Né? Na verdade, os europeus todos, na Espanha, lá, eu já fui também, o pessoal está engatinhando. Vamos falar sobre hipnose? A pessoa, epa, o que é isso? Não, não. Então, assim, realmente, né, os brasileiros estão na vanguarda dessas questões sutis e holísticas. Bem bacana.
né? Eu E no vou site, botar. viu, Leandro? Lá no site do Ministério da Saúde está bem grande lá, que o Brasil é referência em naturologia, né, em suas diretrizes curriculares. Então, é bem legal isso para a gente também. Como a diversidade, né, da Amazônia aqui, com tanta coisa, você vai ali no Ver o Peso, né, quem não conhece, Exatamente. Ver o Peso é Era a para nós feira termos aqui referências mais mundiais aqui conhecida no Pará. da região norte, né, que é onde Exato. começou Belém. Então, vai ali no Ver o Peso, você vê coisa, ervas, né, já até passou na Ana Maria Braga, tudo, que É, as velhinhas têm tudo a foto da Ana Maria Braga, caramba, que vai todo mundo para lá porque realmente é uma diversidade de ervas e coisas da aham, Amazônia que a pessoa não tem nem noção, né? E a é questão da verdade. andiroba, até aqui, acho que foi a Márcia que falou, não, a Fátima, desculpa, pô, passa andiroba para mim, que aqui não tem, não sei nem onde que ela mora, mas depois eu vou ver que a gente envia andiroba para ela, porque realmente aqui no Pará tem essas coisas bem maravilhosas. A outra pergunta, as Pix são aplicadas pelo SUS em todo o estado brasileiro, sabe disso? Ou tem algum estado mais destacado que o outro? Como é que é isso? Sim, temos vários estados destacados, né? A gente tem Recife, Bahia, a gente tem Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, né? Inclusive, assim, que são referências para a gente também, né? Como um todo. Então, tem estados que estão bem à frente. A gente sempre, lá, por exemplo, lá no Sul, a gente vê as unidades básicas de saúde, ele já tem a farmacinha viva ao redor das unidades básicas de saúde. Olha que fantástico. Inclusive, em Brasília, na cidade de Cisplatina, acho que é Cisplatina que tem lá pertinho, que ele mostra lá justamente o quê? Que mesmo em épocas de Covid, as pessoas vão em busca, eles fizeram um protocolo das ervas que tem ali ao redor das unidades básicas de saúde e como utilizar. Então, as pessoas vão lá, buscam, fazem uso, né, e é bem interessante. Então, a gente tem Brasília, tem Recife, Bahia, Rio Grande do Norte, né, também, talvez na minha sul do país, também bem legal, Macapá, também bem interessante, como eu falei para vocês no início, né, tem lá um centro de referência, né, em média complexidade de Pix também. Ótimo, ótimo. Eu sugiro que vocês veem aqui o chat, porque a equipe técnica está botando todo o contato Lá do na Congresso. Altina, obrigada, exatamente, Beatriz. Obrigada. Exatamente. Olha só, estão querendo saber qual a ação essencial do óleo essencial de melaleuca na prevenção do Covid. O que é boa a melaleuca? Melaleuca, ele traz aí vários trabalhos científicos mostrando como um efeito imunoestimulante, né? Então, assim, vários profissionais fizeram uso, né, durante o período da Covid, em alguns trabalhos científicos, e você avaliou mesmo o sistema imunológico em grupo controle, aquele que não fez o uso da melaleuca e aquele que fez. Então, a gente viu um resultado bem interessante, isso foi bem antes da vacina, né? Então, o melaleuca, ele traz aí uma questão da melhora do sistema imunológico para a questão da Covid também. São vários trabalhos já divulgados aí. Perfeito. Antes de encerrar as considerações finais, eu sempre faço duas perguntas, né? Primeiro, vamos fazer separado. Primeiro, o que você vai falar, né, efetivamente no Congresso, né? Como é que está a sua palestra, tal? Muita gente fala assim, é uma live. Não, não é uma live, é uma aula. Vai ter slide, vai ter um monte de coisa bacana, a pessoa vai fundamentar, né? Vai botar os decretos. Tá? Eu já vi mais ou menos como é que está a sua aula, né? E assim, Uhum, o que você vai falar efetivamente no nosso Congresso? Essa é a primeira pergunta. certo. A gente vai focar bastante na questão das 29 práticas integrativas e complementares em saúde, né, focada especificamente no SUS e aqui no estado do Pará. A gente vai trazer, né, informações sobre cada uma dessas 29 práticas, principalmente esse aspecto para quem trabalha na área, o aspecto histórico, onde fazer os cursos, que cursos são ativos, né, e eu não posso deixar de falar que a gente tem uma das 29 práticas que são as terapias complementares integrativas, né, que a gente sempre, de Alberto Barreto. Inclusive, se você jogar no Google lá, observa Pix, você vai lá ter grupos que você acessa gratuitamente de ajuda mútua nessa questão da Covid, né? Então, são grupos de trabalhos direcionados por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né, que é uma das práticas que a gente vai estar falando também no Congresso. Então, a gente vai se aprofundar dentro dessas 29 práticas aí, trazendo mais informações e sendo a virada de chave. Às vezes, das 29 práticas, uma delas é singular para você. Então, assim, eu sempre falo que das 29 práticas que a gente vai falar, né, dentro da questão do Congresso, às vezes tem uma que é mais singular para você e às vezes é uma virada de chave na sua vida.
Às vezes faz toda a diferença entre o que eu aprendi, sei que existe, aonde tem e como fazer uso, né? Então, acho que é bem interessante, né, para a gente, como a nível pessoal, mas também como profissional. Pô, perfeito, muito bom. Uhum. A última pergunta, ou penúltima, eu vou pensar aqui que eu me lembrei de uma coisa interessante, que é assim, o que que a pessoa que participar desse congresso vai agregar na vida dela a efeito de transformação? Né? Eu acho que assim, primeiro foi fantástico, né? O congresso ele era para ser um congresso presencial, mas já tinha no plano acástico que o primeiro congresso holístico ele teria que ser sem fronteiras, né? Online, para ter um número maior de pessoas, né? De congressistas e de pessoas que vão estar ali fazendo a fala justamente para agregar no momento ímpar, que é a questão da pandemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que pessoas, grande número de pessoas que estão com ansiedade, medo, tristeza, insônia, né, insegurança, nas falas dos 16 palestrantes vão ter viradas de chaves, mudanças de vida significativas, né? Então, vai ser um engrandecimento, sem dúvida nenhuma, pessoal, e para quem já é da área, só vai engrandecer, né, tendo mais informações, né, atualizações daquilo que a gente, do que existe aí dentro dessas palestras. Não, excelente. Eu vi aqui que a Monique, né, sua parceira, está aqui, né, parceira de Labuta nas PIX aqui no estado do Pará, e Sim, vocês têm nesse sistema cases de sucesso aplicando efetivamente alguma técnica PIX. Você tem uhum, como falar para a gente algum case de sucesso ou alguns ou dois cases de sucesso é. aplicando as técnicas PIX? Sim, a gente tem uma unidade, inclusive, que a Monique ela trabalha bastante, que é uma unidade de referência da mulher, da criança e adolescente, né, que é a Nauremia, que fica aqui em Belém do Pará, ali no Alcindo Cacela. E lá, por vezes, grande parte das mulheres, elas recebem diagnóstico, lá, infelizmente, de câncer de colo de útero ou de mama. E você cria um estado de tensão, de preocupação, de medo com aquele resultado. E, sem dúvida, o uso da aromaterapia, né, por exemplo, de lavanda para te acalmar, ou de hortelã para voltar aquela respiração mais adequada. Então, é impressionante. A Monique ela tem uma série de dados, como ela trabalha diretamente, e a gente acaba acompanhando através dela, né, de mulheres que, mesmo no Sistema Único de Saúde, recebem diagnóstico, mas conseguem ter uma memória acolhedora desse processo. Aquilo que poderia ter sido péssimo mesmo, mas tem um processo de agregar tanto a nível pessoal, quanto a questão dos óleos essenciais também, né? Então, isso já é uma grande satisfação para a gente. Monique, se você sentir no teu coração, estiver predisposta a falar para a gente os cases de sucesso aí que você tem implementado dentro do sistema Pix, por favor, pode falar com a Isso. gente. Abre o microfone e faz. Quem sabe faz ao vivo. Não tem aqui É a isso aí. Faustana. A Faustana Ah, está ela saindo da sabe, Globo. ela sempre sabe fazer ao vivo. Faz ao vivo, Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, amiga. Perfeito. com É com certeza. muito prazer que esse momento eu consigo participar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho dessa experiência. Mas, na verdade, são momentos muito importantes na vida de cada paciente que nós estamos ali com elas, nesse acolhimento, principalmente no diagnóstico do câncer, que é aquela palavra mais difícil que vem na hora do diagnóstico, e a gente está ali com as práticas integrativas para acolhê-las nesse momento, né, de dificuldade, em que elas não sabem nem o que pensar, nem para onde ir, nem de que forma assimilar esse processo. Mas é um momento assim de grande transformação, porque elas saem muitas das vezes da sala do médico chorando, desesperadas, desnorteadas, e naquele momento ali, com aquele acolhimento, com o uso da aromaterapia, elas conseguem ir para suas casas mais confiantes, né, no tratamento, sabendo que não é só o médico que vai resolver a vida delas, mas o olhar para dentro de si, né, de que forma elas vão lidar com aquela visão dali para frente e como elas vão conseguir usar, né, a aromaterapia no seu dia a dia e que aquilo vai melhorar, tanto no momento em que vai fazer a cirurgia, quanto no momento em que vai fazer a quimioterapia, que elas sentem muito enjoo, né? Muitos efeitos colaterais, então elas conseguem usar a hemoterapia ali para conseguir resistir esse momento difícil. Então, a gente tem conseguido acompanhar algumas pacientes nessas situações e tem obtido grande êxito. E isso, para nós, assim, traz uma satisfação muito grande
em saber que a gente consegue transformar esse momento difícil no momento mais que é importante na vida delas, que elas vão passar e que elas vão conseguir vencer cada dia, né? Então, a barra de Axis também é muito importante, a auriculoterapia também, elas fazem uso de alguns chás, né? Então, tudo agrega e isso vem contribuir ainda mais ao nosso trabalho, para promover saúde, não apenas focar na doença em si. Exatamente. Aí vem aquela, entre aspas, o milagre, né? O milagre acontece. É verdade. Então... Quando une corpo, mente e espírito, no sentido positivo, a saúde integral acontece com a pessoa, né? É impressionante, que é muito legal, muito bacana. Gratidão, Monique, pela participação. Michele, então, considerações finais, gratidão por estar aqui conosco, gratidão por participar do nosso evento. Você que com certeza vai estar no nosso próximo congresso também, se quiser, acho que já aceitou, né? Então, nosso próximo congresso, 15 de janeiro do ano que vem, já está, inclusive, na Lua crescente ou Lua nova, que é o início do processo. Tu acha que foi à toa, dia 12 de junho, o nosso congresso? Claro que não. É início da Lua nova. Exatamente. Então, vamos partir, início da Lua nova, que é o início de todo o processo. E por isso que a gente vai fazer o segundo, porque o primeiro já está sendo bombástico, tudo de bom. Então, Michele, gratidão, considerações aí finais, por favor. Não, primeiro, gratidão, né, pelo convite, Leandro, e parabéns pela sua intuição, né, de estar levantando aí essa questão do congresso holístico, ajudando a gente a fomentar essa política, né, de práticas integrativas e complementares. Eu acho que juntos a gente vai ser, assim, uma faísca, né, junto com todas as pessoas, palestrantes, quem vai estar, né, assistindo, estamos juntos na mesma egrégora de transformar o mundo para um mundo mais agregador, mais empático, como diz Darwin, e mais amoroso, né? É possível, né? Então, acho que a gente veio aí realmente, a questão da pandemia, veio para a gente aprender muita coisa. E entre elas, sem dúvida nenhuma, não vê apenas a seleção natural de Darwin com escassez, mas vê aquilo que ele colocou como primordial do ser humano, que é a empatia. E o Congresso Holístico vai trazer esse momento de autoconhecimento, de inteligência intrapessoal, mas também uma inteligência interpessoal, cada um de nós, uns com os outros, né? E vivo o dia de hoje, né? O dia da ecologia, do meio ambiente, que a gente tenha sempre uma relação muito harmônica, né? Sempre. Aqui no portal da Amazônia, que é o Belém do Pará, com certeza o dia do meio ambiente é muito bem-vindo, né? E gratidão por ter acordar aqui com a cara do sol, né? Eu sempre falo, acorde, olhe para a cara do sol e seja feliz, porque realmente deixa aflorar essa energia do fogo dentro de você para começar um novo dia